A palavra de Deus diz assim: antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas. Nos dias finais, nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as promessas que Deus havia prometido ao seu povo, por meio de quem também criou o universo. Ele, que é resplendor da glória e expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas com sua palavra de poder, depois de realizar o rito de purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim, ele se tornou tão superior aos anjos, quanto é mais excelente o nome que recebeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, te damos graças pela tua palavra lida neste momento. O desejo sincero do nosso coração é que o Senhor nos permita compreender aquilo que lemos. Que o entendimento dessa palavra também chegue à nossa vida de uma forma prática e nos conduza a atitudes, decisões que queiram honrar o Senhor, que realmente queiram ser agradáveis aos teus olhos. Ajuda-nos. Traz essa palavra ao nosso coração para nos santificar. E nós te pedimos isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Temos nos perguntado, desde o dia 31 de dezembro, quem é Jesus? Temos entendido que compreender essa questão, ela hoje é chave, ela é essencial, ela é extremamente importante, porque a igreja que abre a boca para falar sobre Jesus, não sabe mais quem é Ele. E daí, essa mesma igreja que proclama Jesus, fala de Jesus, ela proclama um monte de besteira sobre Jesus, o que mostra a sua total ignorância de quem Ele é. Então nós começamos a olhar esse texto de Hebreus, esses 4 versículos apenas, porque existem aqui 8 declarações sobre a pessoa de Jesus. Como nós dissemos, são 7 declarações que estão claras, elas são bem definidas, e há uma declaração subentendida logo no início. Então nós temos olhado o significado dessas declarações que o texto de Hebreus faz sobre Jesus. E a primeira declaração que nós temos observado nesses meses é quando ele diz que antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas e nos dias finais nos falou no Filho. Então a primeira questão que nós temos procurado entender ao longo desses meses é que Jesus, ele é a plena revelação de Deus aos homens. Nele nós encontramos toda a revelação que nós precisamos ter sobre Deus, seu ser, sua vontade. E aí nós começamos a olhar como o escritor de Hebreus organiza isso. E de cara nós vimos que então ele organiza essa ideia, nos mostrando que Deus tem primeiramente um modus operandi de revelar a sua palavra. Cristo não pode ser a revelação plena, sem que antes houvesse alguma revelação que ele pudesse ser a plenitude, sem que ele pudesse ser então a encarnação e a clareza. E aí nós começamos a observar a forma como Deus fala ao longo da história com os homens. Mostramos de imediato que Deus não usa subterfúgios místicos e muito menos pragmáticos. Se tem uma coisa que Deus não faz, é tratar do homem na história com misticismo e pragmatismo. Então, depois de termos examinado isso, nós passamos a olhar os 2 aspectos do modus operandi de Deus. Primeiramente, Deus fala aos pais. E observamos a importância da tradição eclesiástica na nossa maneira de entender a revelação de Deus, que é uma total ignorância da nossa parte e muitas das vezes soberba do nosso coração não admitirmos que Deus nos deu uma comunidade de fé e uma história de fé para que nós tivéssemos ciência não só da sua palavra, mas do significado da sua palavra.
Então, após examinarmos isso, passamos a examinar no último sermão o segundo aspecto do modus operandi de Deus falar com os homens. Deus fala aos homens, não somente através da tradição eclesiástica, mas Deus fala pelos profetas. Foi aqui que nós paramos examinando essa questão. Por causa de uma questão muito simples. Ainda que a tradição eclesiástica seja importante como guardiã da palavra de Deus e do seu significado, a tradição eclesiástica não é a palavra de Deus. Deus não falou pelos pais. O escritor de Hebreus não disse isso. Ele disse que Deus falou aos pais pelos profetas. Então nós verificamos esse problema na semana passada, quando nós não entendemos isso. Semana passada não, retrasada, semana passada não estava aqui. Quando nós não entendemos isso, nós começamos a criar tradições nas nossas igrejas, e esse é um problema sério que nós precisamos tomar cuidado, principalmente como uma igreja nova, principalmente como uma igreja nascente, o cuidado de não permitir que tradições surjam entre nós, que queiram se equiparar à autoridade da palavra de Deus. Eu acho muito interessante isso eu vi no meio presbiteriano. Pastor Samuel também, que é pastor da nossa igreja. E uma das coisas muito interessantes da Confissão de Fé de Westminster é que o último capítulo da Confissão de Fé de Westminster, ela chama a atenção para isso. Que nós não podemos olhar a Confissão de Fé de Westminster como palavra de Deus, mas como uma tentativa de expressão da genuína doutrina da palavra de Deus. Mas o último capítulo dessa confissão diz que eles mesmos estavam sujeitos a erros. O grande problema é quando então a igreja esquece esses detalhes ricos e começa a colocar essa mesma confissão no mesmo pé de igualdade de escritura sagrada. Então nós dissemos, a tradição é importante, foi por meio dela que recebemos a palavra, é por meio dela que nós temos a clareza do significado da palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. E aí nós examinamos então nesse último sermão, há 15 dias atrás, que nós criamos essas tradições à luz dos nossos dogmas pessoais e também à luz dos nossos dogmas sociais. E é exatamente por isso que se torna difícil às vezes separar o que é a palavra de Deus do que são os dogmas denominacionais que nada tem a ver com a palavra de Deus. E na verdade às vezes nós acabamos misturando os nossos dogmas pessoais e sociais numa coisa só e criamos uma tradição mais forte ainda que se torna difícil quando queremos confrontá-la biblicamente. É por isso que o escritor de Hebreus ele passa ao ponto seguinte do raciocínio dele, que vai culminar em Jesus, com uma revelação plena dizendo que Deus falou pelos profetas. E assim, para entendermos o que o escritor sagrado estava tentando dizer, nós precisamos nos perguntar quem eram esses profetas a quem ele estava se referindo. E o que significava o ofício profético desses homens. É interessante a gente observar que, devido ao nosso grande distanciamento da verdade bíblica, responder essas questões hoje já não é simples. Responder quem eram os profetas e o que significava o ofício profético se tornou para muitos crentes uma grande dificuldade. Eu lembro, quando eu estava terminando o meu mestrado lá no Mackenzie, havia um pastor do Paraná que queria escrever a dissertação dele sobre a profecia no Novo Testamento. E nós conversamos um pouco, eu tinha algumas teses sobre essa questão da profecia. E eu fiz a indicação de algumas literaturas para ele. E aí ele foi conversar com alguns professores do Andrew Jumper. Foi muito interessante quando ele voltou a conversar comigo por um e-mail. Ele disse assim, cara, conversei com o professor fulano, ciclano, beltrano, e eles disseram, olha, é melhor você desistir de escrever sobre isso, é muito confuso esse assunto. É lamentável porque uma questão que era tão simples, hoje se tornou uma coisa tão complicada para a igreja.
esse assunto da profecia e dos profetas, acaba sendo um motivo de muitas distorções, um motivo para muitas disputas, motivos para conflitos na igreja, e isso não só aqui no Brasil, no mundo todo, onde esse assunto é tratado, existem conflitos. Agora, se você observar o que o escritor de Hebreus está fazendo, ele simplesmente cita: Deus falou aos pais pelos profetas. Ele não dá explicações sobre esse assunto. E por que ele não dá essa explicação? Porque para eles, para aquela primeira comunidade que está lendo aquele texto, esse assunto era muito claro. Os seus leitores não tinham necessidade de explicações sobre esse assunto. Eles sabiam exatamente o que o escritor estava tentando dizer. Mas isso já não é para nós da mesma forma. Assim, nós precisamos dispensar um tempo para compreendermos o que o texto quer dizer quando afirma Deus falou pelos profetas. Quando nós dizemos, ou quando nós falamos dos profetas bíblicos, partimos da afirmação e da certeza de que existe muita confusão sobre isso, porque nós temos uma tendência natural, preste atenção nisso agora, de interpretarmos esse dom da profecia à luz da religiosidade pagã. É aqui que está o nosso problema. Nós não temos procurado entender o dom profético na Bíblia e o ofício do profeta na Bíblia à luz da própria Bíblia e do seu ambiente de relacionamento com Deus. Nós temos procurado entender essas coisas à luz de toda uma religiosidade pagã que nos acompanha. Porque é nessa religiosidade pagã que a profecia é entendida como uma espécie de vidência. E o profeta, então, ele é um vidente. Ele é alguém que tem que desvelar o futuro para nós. Você pode ver que é assim que funciona. As igrejas são carregadas disso. Para você entender melhor, quem assistiu aquele filme miserável, sangrento, maligno, por aí vai, chamado 300? Ai, Deus. Eu assisti essa porcaria. Eu estava lá no meu cantinho, né? Que nem o Joselino Barbacena. Estava eu lá no meu cantinho, meu Jesus Cristinho, e um pastor meu me achou. Bora no cinema, bora. Me levou para ver essa porcaria. É sangue para tudo que é lado, irmãos. É violência gratuita para tudo que é lado. Mas há uma cena naquele filme que ilustra esse nosso problema com a profecia. Quem assistiu vai lembrar, quem não assistiu, basta o que eu vou descrever. Você não precisa assistir aquilo lá. Não precisa alimentar seu coração de porcaria e de violência. O líder lá dos espartanos fica na dúvida se ele deve ir para a guerra ou não. E aí ele sobe o Monte Olimpo, porque ele precisa saber o que os deuses querem dizer, se ele deve ou não. Qual é a orientação dos deuses? E então ele chega lá no Olimpo e tem um velho caquético, né, um ancião, todo desdentado, já quase morrendo. É feia a cena mesmo. Eles colocaram a figura de um ancião caquético. E aí ele traz uma profetisa toda bonita e tal, e insinuam no filme uma relação sexual, porque era assim que se entendia a invocação dos deuses, principalmente quando se tratava da deusa Afrodite. E aí, depois daquela experiência, que chega a ser até uma cena asquerosa, aí a moça profetisa entra em transe, no êxtase. E quando ela entra em êxtase, ela recebe o oráculo, que essa é a palavra da profecia pagã principalmente. A divindade vem e entrega o oráculo, ou seja, a fala do que deve ser feito. Ora, isso é muito parecido com o que acontece nas igrejas hoje. É exatamente isso que, quando se fala de profecia, as pessoas entendem que é profecia. É a busca desse oráculo, ou seja, dessa palavra direta da divindade sobre o futuro, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Entenda, isso aqui é próprio da profecia pagã, isso não tem nada a ver com a profecia bíblica. E como nós
encontramos na Bíblia algumas questões do que nós chamamos de oráculo, principalmente na expressão, assim diz o Senhor, Vayomer Elohim, que é a expressão hebraica que caracteriza o oráculo na profecia, muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Você abre o livro de Amós e ele começa pelo menos com 8 declarações oraculares. Vayomer Elohim, assim diz o Senhor, e aí vem o oráculo. E eu penso, olha, está vendo? É a mesma coisa. E aí muitos cristãos passam a acreditar que essa é a característica da profecia bíblica. Só para que você entenda um pouquinho mais. Em 2008, uma igreja evangélica grande no Brasil realizou aqui em Brasília um evento gospel de jovens e não sei o que lá no Nilson Nelson. E só vem essa galera assim de peso de pregadores, né? Essa gente, Marquinhos Feliciano, o Mala Cheia, essa galera aí. Que o Senhor nos perdoe por tanta desgraça. Eu estou me referindo à igreja, eu se compadeça deles. Aí quando você pensa que desgraça pouca é bobagem, eles montaram no Nilson Nelson uma área com tendas. E em cada tenda, profetas e profetisas. Você pegava uma senha, para entrar na tenda e receber a profetada que você precisava. O mais engraçado ou trágico, a gente tem que rir para não chorar dessa desgraça, é que meses antes, na época o que estava acontecendo lá no Conjunto Nacional, o Conjunto Nacional estava com uma feira de esoterismo e que tinham as mesmas tendas para você entrar lá e a pessoa jogar o búzio, o tarô, não sei o que, para dizer o que você devia fazer. A igreja está confundindo o que é profecia bíblica com o que é profecia pagã. E chegamos ao ponto de armarmos tendas para que profetas estejam lá para revelar para a gente o nosso futuro. Perceba, isso mostra como nós temos dificuldade de entender o que a Bíblia quer ensinar, quando o escritor de Hebreus diz que Deus falou pelos profetas. Porque na cabeça do pessoal a profecia é isso. E outras questões esdrúxulas, né? Em Lusiânia, a primeira igreja que eu pastorei, tinha uma senhora que era conhecida como profetisa lá, na casa dela tinha um quartinho para ela receber o pessoal e fazer as consultas dos céus. E nesse quartinho a luz era baixa, era escurinho, né? Tinha umas luzinhas assim, daquelas de neon. O pessoal está confundindo as coisas. Não é à toa que o pessoal não sabe mais quem é Jesus. Não é à toa que as pessoas não sabem mais quem é Deus. E não é à toa que as pessoas não sabem mais qual é a vontade de Deus para a sua vida. Dentro dessa constatação e desse problema, em que consiste então ser profeta na Bíblia? É interessante observarmos primeiramente como é que a Bíblia hebraica, de onde procede a tradução das nossas Bíblias, organiza a seção dos profetas. Eu creio que boa parte do nosso problema está associada exatamente à forma como os tradutores organizaram o nosso Antigo Testamento. Lembra como é que eles organizaram? A gente vai aprender lá na escola dominical, né? Professores de escola dominical, pelo amor de Deus, não falem isso, que eu vou ter que corrigi-las depois para as crianças. Quantas partes tem o Antigo Testamento? A lei, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. É engraçado que em lugar algum da Bíblia se diz isso. Todas as vezes que Jesus vai mencionar o Antigo Testamento, ele diz conforme está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Jesus menciona 3 sessões, não 5 como nós ensinamos. Salmos representa, como é que a pessoa chama isso? É uma parte que representa o todo. Porque era a 3ª sessão da Bíblia hebraica, os escritos. E aí, para eu não ter que dizer o nome de cada livro da 3ª sessão, pegava-se o primeiro, os Salmos. Mas observe, a sequência é os textos de Moisés, e em seguida vem os profetas.
Na nossa Bíblia não é assim que aparece. Vem o texto de Moisés e aí depois vem os supostos livros históricos. De acordo com a Bíblia hebraica, que é usada para traduzir a nossa Bíblia, a ordem correta é, após o livro de Moisés, a Torá, o que aparece é Josué. E Josué não é livro histórico. Josué é livro profético. Josué é profecia de acordo com a Bíblia hebraica. Então a sequência é Josué é profeta, Juízes é profeta, Samuel e Reis. Essa é a primeira sequência. Depois de Reis na Bíblia hebraica, vem então Isaías. E aí segue até Malaquias. Só duas observações. Nessa sequência de Isaías a Malaquias, não aparece nem Daniel e nem Lamentações. Porque Daniel e Lamentações não são livros proféticos segundo a Bíblia hebraica. Eles estão na terceira seção, os escritos, que é representado pelos Salmos. Ok? Então nessa hora você deve estar perguntando assim, e qual é a importância de eu saber disso? Isso tem a ver com o que eu entendo sobre profecia. Por que a nossa Bíblia, do jeito que está organizada, colocou Isaías como o primeiro livro profético? E excluiu Juízes, Josué, Samuel e Reis? Porque a organização, quem fez essa organização errada da nossa Bíblia, que foi a Septuaginta, depois você pode estudar o problema da Septuaginta, a desgraça que é a Septuaginta, a tragédia que é a Septuaginta, a coisa miserável a Septuaginta. E nós seguimos aquela sequência. A Septuaginta ela foi gerada num ambiente grego em que profecia era exatamente a revelação do futuro. E como Josué não tem característica, nem Juízes, nem Samuel, nem Reis, de revelar o futuro, a Septuaginta diz, não é profecia não, tira de lá. Só que na Bíblia hebraica, como Deus a revelou, Josué foi revelado como profecia. Muito bem, qual é a implicação direta para a gente? Muito simples. Se você pegar e estudar detalhadamente a profecia no Antigo Testamento, você vai descobrir que 95%, por isso que tem que seguir essa ordem, tomando Josué como profeta, e aí seguindo essa sequência que eu acabei de falar, 95% da profecia bíblica não tem nada a ver com anunciar o futuro. 95% é o que nós chamamos de profecia predicativa. Isso está lá no meu livro sobre dons. Se você ainda não leu e quiser entender melhor, leia esse meu livro. São profecias predicativas, ou seja, são profecias que proclamam a lei do Senhor e chamam o povo ao arrependimento e o conserto da aliança que foi quebrada. 95% da profecia bíblica é um anúncio da lei do Senhor, chamando o povo a se arrepender dos seus pecados e consertar a aliança com Deus. Somente 5% da profecia bíblica tem natureza preditiva, ou seja, de anunciar algo que vai acontecer no futuro. Você pode encontrar esses dados, essa marcação de percentuais no livro de Gordon Fee e Douglas Stewart. Entendes o que lês? E há um capítulo exclusivo sobre profecia lá, onde eles mostram essa porcentagem. Só uma observação que é importante aqui. Por que eu gosto de citar o Gordon Fee e o Douglas Stewart? Primeiro, porque são dois exegetas extremamente competentes e respeitados no cenário internacional. Segundo, porque eles são pentecostais. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque quando eu começo a falar isso, vem uma turminha de pentecostais, cabeça fechada, que não estuda, não examina, é porque isso é tradicional. Não, isso aqui foi obtido por meio de estudos de exegetas pentecostais. Gordon Fee e Douglas Stewart são membros da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Mas eles são homens honestos com a palavra de Deus. Eles não estão tentando
validar o que as suas doutrinas pentecostais dizem. Eles querem entender o que a palavra de Deus diz. E eles dizem 95% é predicação. Tem nada a ver com predição. Somente 5% na Bíblia, no Antigo Testamento, tem a ver com falar alguma coisa sobre o futuro. Ora, se nós compreendemos isso, então fica mais fácil você entender que a profecia bíblica está essencialmente associada à pregação da palavra de Deus. E não somente a pregação, mas o chamado dos filhos da aliança ao arrependimento e ao conserto da aliança. É por isso que muitas igrejas históricas, como as igrejas presbiterianas, batistas, os seus seminários eram ou ainda são chamados, eu não sei, respeitosamente de casa de profeta. Eu vi isso muito quando estava no seminário. Samuel deve ter ouvido falar também muitos lá no seminário. E algum pregador de fora, é uma honra estar nessa casa de profetas. Eu até me senti alguém, oh Deus, caramba, agora eu sou profeta, estou onde? Por causa desse conceito. O profeta era alguém a quem foi conferido o dom e a autoridade para falar em nome de Deus. Mas está dando para você entender que isso tem a ver com o anúncio da palavra do próprio Deus, e não com a ideia de prever o seu futuro. Todavia, a Bíblia também procura deixar claro uma diferença dentro do ofício profético. É claro, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a existência de dois tipos de profetas da parte de Deus para o seu povo. E preste atenção, eu estou falando de dois tipos de profetas que eram de Deus. Eu não estou falando de falsos profetas. O que eu chamaria, porque não há um termo técnico para isso, e essa é uma das teses que eu tenho trabalhado sobre o problema da profecia na Bíblia, e aí é difícil formular um termo. Eu tenho chamado então uma primeira categoria de profetas bíblicos de profetas autorizados, e a segunda categoria de profetas autoritativos. Ambos falavam da parte de Deus. Tanto o profeta autorizado quanto o profeta autoritativo, ele falava da parte de Deus, e ele falava com a autoridade que Deus havia dado a ele. A diferença é que o primeiro, o profeta autorizado, ele não trazia nenhuma palavra inspirada. O que ele falava não era inspirado. Enquanto que os profetas autoritativos abriam a boca debaixo de inspiração. Talvez a sua dificuldade é de novo o problema do termo. Antigamente era bem interessante, toda igreja reformada fazia questão de distinguir bem termos. Então quando a gente falava de inspiração, só servia para se aplicar a um contexto. Por isso que quando saiu aquela música lá, um coração regenerado, coração que é inspirado por Jesus, alguns teólogos mais radicais da teologia falaram: está errada essa letra, o coração não é inspirado, inspirados são os autores bíblicos. É por causa desse radicalismo com os termos. Ok? Entenda. Amanhã começa o curso de leitura funcional. É uma das questões que eu quero mostrar. Palavras têm vários significados. Não existe significado fixo numa palavra. Mas elas são usadas dentro de determinados contextos. E dentro de determinados contextos, elas adquirem significados fixos. E então, dentro da teologia e dentro da discussão bíblica, quando a gente diz que determinada coisa ou determinado texto foi inspirado, nós estamos nos referindo à ideia de que Deus decidiu revelar a palavra eterna dele por meio de alguém que ele colocou debaixo de inspiração para que revelasse sua palavra para todas as gerações. Todos os escritores bíblicos estavam debaixo da inspiração, ou seja, todos eles foram movidos pelo Espírito Santo a registrarem exatamente o que o Senhor Deus queria como instrução perpétua para o seu povo. Dê uma olhada em 2 Pedro sobre esse assunto. Segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. O apóstolo Pedro diz: sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ele está se referindo aos profetas que escreveram a palavra de Deus. Ele não está falando de profecia no sentido lato, ou seja, daqueles que são autorizados a falar em nome de Deus, mas daqueles que falaram debaixo de inspiração. Então, quando nós falamos e entendemos isso, nós entendemos a própria questão da profecia na Bíblia. Quando nós dizemos que os profetas que falaram da parte de Deus eram inspirados, nós estamos falando que eles escreveram. E nesse sentido, nós só temos os profetas que vão de Josué até Malaquias, com a exceção de Daniel e Lamentações, que ainda que sejam inspirados, não fazem parte do texto profético. Esses autores, eles tinham selo de inspiração. Eles foram de fato inspirados. Os demais profetas, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ainda que eles falassem da parte de Deus e falassem com autoridade, que é o caso de Elias, Eliseu, Natã, no Novo Testamento, Ágabo, esses homens não foram inspirados. Você está conseguindo compreender isso? Eles falaram da parte de Deus, disseram a verdade de Deus, mas eles não eram inspirados. Por quê? Cadê o livro de Elias? Cadê o livro de Eliseu? Cadê o livro de Natã? Cadê o livro de Ágabo no Novo Testamento? Tem? Tem? Então, como diria aquele filósofo da escolinha do professor Raimundo, o seu Pedro Pedreira, não me venha com churumelas. Eles não eram inspirados. Se fossem inspirados, tudo que eles disseram e ensinaram, o Senhor Deus teria preservado para nós na sua palavra. Agora você compreende, eles eram profetas verdadeiros. Só que eles eram profetas no primeiro sentido. No sentido que nós dizemos lato da palavra profecia e profetas. Compreendendo isso, fica então mais claro para a gente discernir o ofício, ou o fenômeno, melhor dizendo, do ofício profético na Bíblia e na vida da igreja. No sentido lato, ou seja, no sentido amplo da coisa, do ofício, o apóstolo Paulo nos instrui que todo aquele que fala aos homens, edificando, exortando e consolando, cumpre o papel de profeta na casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, ele coloca exatamente isso, que aquele que profetiza, ele fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Estes profetas, segundo Paulo, não trazem nada de novo da palavra de Deus. Não há nada que eles possam dizer, que eu digo, opa, anota aí, põe, porque isso é a palavra de Deus. Mas eles estão cumprindo o papel profético de exortar, consolar e instruir ao povo de Deus. E eles fazem isso por meio do quê? Como é que eles consolam? Como é que eles exortam? Como é que eles instruem ou edificam a igreja? Esses profetas tomam a própria palavra de Deus para cumprir o ofício profético na igreja, sem que sejam inspirados. Porque eles reconhecem que somente esse texto é inspirado para instruir, exortar e consolar a igreja. Eles chamam os fiéis a um conserto, mediante a palavra revelada de Deus nas Escrituras. Não existe esse papo de chegar, olha, eis que te digo, assim disse o Senhor, eis, irmão, que eu te digo e não te falo. Tem umas coisas meio doidas, né? Eis que te digo e não te falo, terás 7 dias e contarás uma semana. Olha que profecia. Não existe isso na Bíblia. Só pode falar, assim diz o Senhor, quem tinha a característica de inspiração, quem era profeta inspirado e ia escrever. Por isso que não existe profeta no Antigo Testamento que, não sendo inspirado, abra a boca em nome do Senhor, sem que tenha que passar pelo crivo da própria palavra. Agora, no sentido estrito, os profetas,
eram homens que serviram de instrumento para a revelação dos mistérios de Deus em sua palavra, sob inspiração especial. Foram esses homens que Deus usou para comunicar e escrever a sua palavra eterna. E por isso, tudo o que eles disseram deveria ser obedecido, observado em todo o tempo. Por que a gente continua lendo Isaías até hoje? Por que a gente continua lendo Josué até hoje? Por que a gente continua lendo Ezequiel, Jeremias? Porque o que eles disseram não estava sujeito ao tempo. Era a palavra eterna de Deus. Eles eram inspirados. O que Eliseu disse, o que Elias disse, ficou ali naquele tempo. Ficou ali naquela história. Cumpriu o seu papel ali e não tinha mais caráter eterno. Nesse sentido estrito, então, irmãos, é que nós precisamos entender. Não existem mais profetas no nosso dia. Deixa eu ser bem claro novamente com você. Não existem mais profetas nos nossos dias que possam abrir a boca em nome de Deus e dizer: assim diz o Senhor. Esse é maldito, pode apedrejar. Quer dizer, você não pode apedrejar. Mas bons tempos do Antigo Testamento, que quando o cara fazia isso, você dizia: vem cá, pegava a pedra, vem cá, desgraçado, morre. Porque não há as pessoas que tenham autoridade para falar absolutamente nada de novo da parte de Deus. Não existem mais esse tipo de profeta. Nesse sentido, a profecia inspirada, ela cessou, ela acabou. Razão pela qual dizemos que a Bíblia ela está encerrada, não havendo nenhuma palavra a mais que precise ser a ela acrescentada. Nós não precisamos acrescentar mais nada à palavra de Deus. O livro está completo. Tem tudo que eu preciso saber. Tem tudo que você precisa saber. Tem tudo para instruir a tua vida, curar a tua vida, tratar a tua vida, libertar a tua vida do pecado, te conduzir à vida eterna em Cristo Jesus. Está tudo aqui, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de nenhum profeta tentando me ensinar coisas novas. Você está entendendo por que a igreja está perdida? Você está entendendo por que tanta confusão, tanta briga, tanto conflito? Onde proliferam esses tipos de falsos profetas, proliferam as confusões na igreja, proliferam as divisões na igreja, porque são falsos profetas. O que falta para você acordar e entender que isso é mentira? Aí você tem que assistir o sermão da semana retrasada. Os seus dogmas pessoais, seus dogmas sociais, é a única coisa que fazem com que você continue acreditando em mentiras. Pois bem, é nesse sentido estrito que o autor de Hebreus está escrevendo, dizendo que Deus falou pelos profetas. Você vê todo o trabalho que a gente teve para poder entender o que ele estava tentando dizer. Ele estava se referindo a esse grupo de profetas específicos a quem Deus revelou a palavra dele, e só esse grupo realmente tinha a autoridade de Deus para nos instruir sobre a verdade. Foi por meio desses homens que o escritor de Hebreus está mencionando que Deus nos deixou os escritos inspirados. Foi por meio desses homens que Deus tornou clara a sua existência, seu ser e sua vontade. É interessante que quando você lê Romanos 1, por exemplo, Paulo diz: olha, a criação dá testemunho de Deus. Semana passada eu pregava na igreja cristã evangélica, lá em Samambaia, sobre a suficiência da Escritura. Esse foi literalmente um sermão encomendado. O pastor está tentando levar a igreja para um eixo de aconselhamento bíblico. E ele me pediu para tratar desse assunto naquele sermão. Pastor, trata da suficiência das Escrituras. E eu li com eles o Salmo 19. É interessante, o Salmo 19 também diz: olha, os céus proclamam a glória de Deus.
firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação revela a Deus, mas essa revelação da criação, ela é suficiente para que eu entenda, para que eu conheça a Deus, conheça a sua vontade? Não. Ainda que a criação possa revelar Deus e seus atributos invisíveis, como diz o apóstolo Paulo, mesmo assim será uma visão turva. Eu não conseguirei compreender Deus claramente apenas olhando para a revelação da natureza. Então Deus usou profetas para tornar claro aos meus olhos, para tornar nítida a minha visão. Quem é Deus? Qual é a sua vontade? E esses homens escreveram a revelação de Deus. Assim, o foco do escritor de Hebreus é que o segundo modus operandi de Deus falar, a segunda forma que Deus usa para falar com os homens, é por meio da sua palavra revelada pelos profetas. Os apóstolos, enquanto tenham sido usados para revelar o Novo Testamento, como escritores do Novo Testamento, eles agiram e falaram como legítimos profetas, razão pela qual seus escritos são considerados inspirados e compõem a Bíblia Sagrada. Quando você vai à tradição da igreja de novo, quando eles mencionam os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, como é que os pais da igreja os chamam? De verdadeiros profetas. Por quê? Porque essa era a marca de quem escrevia a palavra de Deus. E ainda que o profetismo em Israel tivesse algumas características próprias, todo escritor sagrado era um profeta, a começar de Moisés. Deuteronômio 18 ele diz que viria um profeta maior do que ele. Ou seja, ele reconhecia que enquanto Deus o usava para revelar a Escritura, ele era um profeta. Então, na perspectiva do escritor de Hebreus, todo o conhecimento que temos sobre Jesus depende dessa revelação profética. Eu não conhecerei Jesus de uma forma clara, concreta, objetiva. Eu não conhecerei Jesus de uma forma que transforme meu coração, transforme a minha vida, se não for por meio da revelação profética das Escrituras, e não das revelações proféticas de homens e mulheres transloucados, ou como diz Paulo, de velhas caducas, que abrem a boca para falar em nome de Deus e nada dizem da palavra de Deus. Essas pessoas não têm nada a me ensinar sobre Deus e Cristo Jesus. Tudo que eu preciso está na Escritura Sagrada. E enquanto elas queiram me ensinar a Escritura, elas podem me ensinar. E enquanto elas queiram me falar do que elas acham que é, da forma como elas veem Jesus, elas não têm nada para me dizer. Quando você entende isso, você deixa de frequentar algumas igrejas juntas. Quando você não entende isso, você é atraído pela loucura. Porque você é tão louco quanto aqueles que pregam a loucura. Eu não consigo entender como é que tem gente que segue como líder espiritual Baby do Brasil. Na entrevista para Jô Soares, ela vai falar quem é Jesus. Jô, você não entende. Cara, Jesus é um gato. Caramba. Olha que definição profunda. Onde é que você tem isso na Bíblia? É gente translocada. É gente perturbada. Que em vez de se dar a sobriedade da palavra para conhecer o seu Senhor e o seu Salvador, se dá a loucura dos seus corações, das suas fantasias. Em alguns casos das suas noias. Fumou muita maconha e ficou noiado. O escritor de Hebreus ele tem isso de uma forma muito clara. Todo o conhecimento que eu tenho sobre Jesus depende dessa revelação profética. E essa revelação profética ela é conhecida pela tradição eclesiástica. Uma tradição judaica e cristã que é chamada de profecia messiânica. Como é que o judeu sabe quem é o Messias? Profecias messiânicas, que estão registradas onde? Palavra de Deus. Como é que nós cristãos sabemos quem é Jesus? Palavra de Deus. A tradição eclesiástica já nos ensinava isso. Observe de novo como a tradição eclesiástica nos ajuda.
Então, ao tentar mostrar que Jesus ele é o sacerdote pleno e perfeito para a nossa reconciliação com Deus, o autor sagrado do texto de Hebreus deixa claro, logo no início do texto, logo para começar a reflexão, que toda a reflexão dele estará ancorada na revelação autoritativa dos profetas do Antigo Testamento. Aí você vê que toda vez que ele vai citar Jesus no livro de Hebreus, ele vai lá no Antigo Testamento para fundamentar o que ele está dizendo. Era ali que estava a revelação. E quando eu compreendo essa revelação, eu sei quem é Jesus. Tendo estabelecido isso, se nós queremos de fato conhecer Jesus, nós precisamos trazer cativa a nossa mente, cativo o nosso coração, cativo todo o nosso ser, a palavra de Deus. Fora dessa palavra não há verdade a ser crida e obedecida. Somente por meio das Escrituras temos a revelação plena e verdadeira da vontade de Deus. Quando nós compreendemos isso, nós deixamos de lado a infantilidade de querer receber revelações, profecias preditivas. Porque crianças é que são dadas ao mundo da fantasia. Crianças é que são dadas ao fantástico mundo de Bob. Nós paramos com essa besteira da mística da fé. Crente que quer arrepiar, crente que quer chorar, crente que quer pular, sapatear, fazer da igreja o globo da morte. Nós paramos com isso e aceitamos ser guiados pela objetividade concreta da palavra de Deus. Ela é que deve conduzir o nosso entendimento sobre todas as coisas. Essa afirmação do autor de Hebreus está em plena conformidade com os ensinos do Novo Testamento, que nos dizem que se queremos conhecer Jesus, nós precisamos conhecer o que a Escritura diz a respeito dele. Observe, em lugar algum a Bíblia diz: olha, você quer conhecer Jesus? Vai para o monte orar, irmão. Onde que tem isso na Bíblia? Quer conhecer Jesus, irmão? Olha, passa 40 dias jejuando, quando você estiver delirando, aí você vai começar a ver Jesus. Onde que tem essa loucura na Bíblia? Todas as vezes que a Bíblia me fala que se eu quero conhecer Jesus, eu preciso fazer uma coisa muito básica: examinar a Escritura. Puxa, é tão difícil entender isso. Será que é tão difícil entender a clareza da palavra de Deus? João 5,39 diz: olha, examinais as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Onde foi que Jesus mandou você fazer alguma experiência mística para conhecê-lo? Depois de ressurreto, Jesus encontra os apóstolos em Lucas 24. E ele diz para eles que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Onde que eles conheceriam Jesus? Estudando a palavra que os profetas revelaram. Como é que eu sei da minha salvação? Não é porque eu tive um arrepio, irmãos. Não é porque eu chorei. É porque eu criei nessa palavra. É simples assim. Observe quando Paulo está falando para Timóteo. Pega lá a sua Bíblia de novo, 2 Timóteo. Capítulo 3, versículos 14, falando para Timóteo. Timóteo estava lá, já quase abandonando o ministério pastoral da segunda carta. E eu não estou exagerando, só você ler o capítulo 1. Timóteo está desanimado com esse negócio de ser pastor. Gente que não muda, gente cabeça dura, gente cheia de problema que não se arrepende, não converte o coração. Esse é o problema da igreja de Timóteo. Só você ler as duas cartas e buscar um entendimento do que nós chamamos na exegese de Zitzenleiter desse texto. Povo de cabeça dura. E o coitado de Timóteo não estava aguentando mais. Timóteo estava a ponto de abandonar o ministério. E a segunda carta, Paulo está relembrando coisas fundamentais para que ele entenda de novo e renove o chamado dele. Então, no versículo 14 do capítulo 3, ele diz: tu, porém, permanece em oração e jejum no monte, te arrepia todo, busca o Espírito Santo, arrepia o cabelo, vê o gravetinho pegando fogo, fala em língua estranha e tu vai ser renovado, Timóteo.
Timóteo, desanimado, querendo abandonar o ministério, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes o quê? As sagradas letras. As mesmas letras que os desvairados, aloprados, que não entendem nada da palavra de Deus, dizem: a letra mata, irmão. A mesma palavra que esses desvairados dizem que mata, Paulo está usando para dizer: essas sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Simples assim. É difícil entender. Eu sinceramente, quando eu tenho dificuldade de entender alguma coisa, eu digo: olha, pelo amor de Deus, desenha para mim. E realmente quem trabalha comigo sabe que às vezes eles vão me falar de algumas ideias, eu digo: olha, eu não estou conseguindo entender não. E desenha. Só que às vezes a impressão que eu tenho é que a coisa é tão clara, mas as pessoas não querem entender pela dureza do coração, que eu preciso perguntar: você quer que eu desenhe? Um grupo de irmãos, tipo o Marcos Graconato, o pessoal está desenhando agora na internet mesmo alguns versículos bíblicos, que é para ver se o povo entende. Porque é simples. E a gente complica. Deus se faz conhecido somente, preste atenção nisso, pela sua palavra. Você não conhecerá Deus por qualquer outro meio, somente a palavra. Deus torna conhecido o seu Filho por meio da sua palavra. Porém, Jesus, a sua pessoa, Ele é a revelação plena e clara da verdade de Deus. Após estabelecer que Jesus é conhecido por meio da tradição eclesiástica, que esteja em conformidade com os profetas, o escritor de Hebreus chega ao ápice dessa introdução, quando ele diz: nos dias finais, Deus nos falou no Filho. O modus operandi de Deus se tornou visível. O modus operandi de Deus se tornou claro. O modus operandi de Deus se materializou na pessoa do Filho. Agora que nós entendemos a forma como Deus torna claro o seu ser, a sua vontade, agora nós temos condições de perguntar e pensar: por que Jesus é a plena revelação de Deus aos homens? Por que somente nele eu compreendo quem é Deus e qual é a sua vontade? Então, a partir do próximo sermão, eu quero continuar olhando agora essa expressão que ele diz: Deus, nos dias finais, nos falou no Filho. Observe, ele falou aos pais, pelos profetas, no Filho. E essa mudança em grego, no, aponta para a pessoa dele. E aqui nós vamos ter que lidar então com um conceito extremamente importante que está subentendido nesse discurso de Hebreus: Jesus, o Logos, que revela Deus. Talvez esse seja o ponto mais complicado em entender o Logos encarnado. Aí você começará a entender quem é Jesus. Aí você vai dizer: olha, não é bem o que estão pregando por aí. O negócio é muito mais profundo. Então, no próximo sermão, eu quero agora examinar essa expressão. Ele nos falou nos últimos dias no Filho. Já sabemos que nós não podemos sair da palavra para esse entendimento. Já sabemos que não podemos pegar nenhum desvairado que queira abrir a boca, assim diz o Senhor. Não, somente a palavra deve ser o meu guia, a minha instrução para entender quem é Jesus e o que é que o Logos representa para a nossa fé. Nessa noite, o que eu peço a Deus é que você compreenda isso. O que eu peço ao Senhor é que, se você porventura caiu nessas esparrelas de profecias e profetadas, eu peço ao Senhor que você largue dessa cachaça. Minha oração é que você largue dessa maconha estragada e traga ao seu coração a sobriedade e suficiência da Escritura.
Eu não preciso de nada mais do que a Escritura para saber quem é o meu Salvador. Eu não preciso de nada mais, além da Escritura, para saber quem é o meu Senhor. Eu devo trazer então toda a minha mente, todo o meu coração, todo o meu ser cativo a essa palavra. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos em nome de Cristo Jesus por essa hora. Diariamente nós somos desafiados a ouvir a Tua voz por meios estranhos, até mesmo bizarros, esdrúxulos. Diariamente vozes se levantam em Teu nome dizendo que és Tu, para confundir o nosso coração e roubar o nosso foco de Ti e da Tua palavra, para roubar o nosso foco de Ti, Tua palavra e o Teu Filho, que encarna a palavra. Então nós pedimos primeiramente perdão ao Senhor por todas as vezes que nos deixamos levar por essas vozes que se dizem proféticas e em momento algum apontam para Ti e a Tua palavra, que em momento algum apontam para Ti a Tua palavra e o Teu Filho. Pedimos que nos perdoe. Também pedimos que o Senhor nos conceda a graça de ouvirmos somente a Tua voz por Tua palavra. Não queremos visões. Nessa igreja não queremos visões. Nessa igreja não queremos profetas. Queremos Tua palavra. Serão bem-vindos todos os profetas, Senhor, que falarem Tua palavra, anunciarem Tua palavra, nos exortarem conforme a Tua palavra, mas nenhum será bem-vindo que queira nos dizer aquilo que a Tua palavra não diz. Nos ensina para que sejamos uma igreja fiel a esse propósito. Nos ajuda a discernir falsos profetas, para que o nosso coração e todo o nosso ser seja guardado em Ti, para a glória de Jesus, o Teu Filho amado, Senhor da nossa vida. Amém.